livro de Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 6, né? Então nós estamos nessa caminhada, nesse processo aí de entendimento, de interpretação, de leitura do texto, passo a passo. Hoje nós vamos chegar na abertura dos selos, né? Semana passada nós vimos a chegada do Cordeiro, né? Ele entrando na sala do trono, ele recebendo da mão daquele que está sentado no trono o livro, que está selado por 7 selos, e agora este capítulo, no capítulo 6, começa a abertura dos selos. E aqui começam as nossas lutas interpretativas, né? O livro de Apocalipse é um livro especial, é um livro de um tipo de linguagem, um tipo de literatura que é comum no período intertestamentário, mas não é muito comum no nosso meio, né? Então é um tipo de linguagem, é um tipo de literatura que a gente chama de literatura apocalíptica. Há outros livros no texto bíblico que também são literatura apocalíptica, Ezequiel, a segunda metade de Daniel, é basicamente uma grande visão apocalíptica, algumas passagens do livro de Zacarias, do profeta Zacarias, algumas passagens de Isaías também tem um teor muito grande de literatura apocalíptica. Fora isso, outros apocalipses foram escritos também entre o Primeiro e o Segundo Testamento, né? Livros que nós não consideramos como sagrados, nem como revelação de Deus, mas são livros que foram lidos provavelmente pelos apóstolos, porque eram livros comuns da época. Você já deve ter ouvido falar de Apocalipse de Baruque, o livro de Enoque, todos esses livros que a gente ouve muitas vezes as pessoas fazendo algumas interpretações até um tanto quanto contrárias ao texto bíblico. Eles são escritos nesse período intertestamentário, entre Antigo e Novo Testamento, e eles fazem parte da tradição e da cultura judaica. E muito do que você vê na literatura apocalíptica é uma linguagem cifrada, é uma linguagem enigmática, são muitos símbolos, são muitas referências. Por isso, nós vamos agora entrar numa fase de definição da nossa linha de interpretação do livro de Apocalipse, tá? Então, hoje a gente vai precisar definir um caminho, tá? Para que você entenda, eu vou, em um outro momento, eu já comentei com alguns irmãos, que eu devo fazer uma aula expositiva separada para nós explicarmos um pouquinho mais sobre esses detalhes de Apocalipse, porque se nós fizermos aqui, a gente vai estender demais a programação. Mas só para que você tenha aqui uma leve percepção, os métodos de leitura de Apocalipse são variados. Você tem uma leitura que pode ser chamada de historicista, uma leitura preterista, uma leitura futurista, uma leitura idealista, uma leitura eclética. Essas leituras elas podem ser uma leitura linear ou elas podem ser uma leitura recapitulacionista. Então, cada estilo de interpretação do livro de Apocalipse vai me fazer entender um determinado elemento de uma forma ou de outra, tá? Eu vou explicar isso com mais calma em uma aula separada, para que vocês irmãos possam entender. A gente vai gravar e vai disponibilizar isso no nosso canal do YouTube, para que os irmãos possam assistir com calma, porque é uma parte mais técnica. Mas só para que nós possamos definir o nosso caminhar, tá? A gente vai definir que a nossa linha de interpretação que nós vamos adotar daqui para frente, nós já estávamos adotando ela, mas até então não era necessário expressarmos isso, mas o que nós vamos adotar daqui para frente é uma posição amilenista, eclética, recapitulacionista, tá? Só para que você entenda essa confusão, eu vou explicar com calma. Nós vamos adotar uma interpretação amilenista, porque entendemos que o milênio já está acontecendo. Isso vai ficar lá para o final do livro, mas a gente vai explicar com calma. É uma interpretação eclética, uma leitura eclética, porque nós entendemos que há partes do livro de Apocalipse que já aconteceram, há partes deles que vão acontecer ainda, que estão no futuro, e há partes dele que são idealizações de eventos que devem ou não acontecer, tá? Então, a leitura eclética ela mistura um pouquinho da idealista, da historicista e da futurista também, tá? A preterista, por exemplo, só para que você entenda, a preterista entende que tudo que aconteceu em Apocalipse, tudo que está relatado em Apocalipse já aconteceu e culminou no ano 70 depois de Cristo.
tá? Então, com a queda de Jerusalém, então todos esses elementos que a gente vê aqui de tormento, de perseguição, tudo aconteceu entre o ano 66 e o ano 70 e já aconteceu tudo. A gente vai explicar isso com mais calma em uma outra mensagem, ou melhor, numa aula separada, para ficar mais claro para os irmãos. Mas a linha que eu vou adotar é uma linha amilenista, eclética, recapitulacionista, porque nós entendemos também que o livro de Apocalipse, ele fica se recapitulando, tá? A leitura não é linear, nós não lemos capítulo a capítulo, tá? Como se o capítulo 7 fosse sequência direta do capítulo 6, o capítulo 9 sequência, tá? Eu vou explicar isso com calma ao longo da mensagem, dessa mensagem e de outras mensagens, mas nós entendemos que há 7 ciclos no livro de Apocalipse. Ele começa do capítulo 1 ao 3, tem um ciclo, do capítulo 4 até o 8 tem um outro, até o 9 tem um outro ciclo, do 10 até o 12 tem um outro ciclo, são 7 ciclos que vão acontecendo ao longo do livro. Então, essa é a linha que nós adotamos de interpretação para que os irmãos possam compreender e me acompanhar nesse processo. Por que eu digo isso? Porque no capítulo de hoje a gente vai precisar definir um elemento especial aqui e dependendo da linha que nós escolhermos, esse elemento é um ou outra interpretação. Então é necessário que a gente defina ele. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, até antes da gente continuar. Não se apegue aos detalhes de Apocalipse, tá? Os estudiosos costumam contar uma anedota, costumam contar uma piada, dizendo que no dia da volta de Cristo, quando estivermos subindo ao encontro de Cristo nas nuvens, vai estar um amilenista, vai estar um pós-milenista e um pré-milenista juntos, subindo ao céu, um olhando para o outro e dizendo assim, não te disse que ia ser assim? Então, esses elementos, eles são elementos interpretativos. Essas grandes escolas todas, cada uma delas tem as suas explicações, tem as suas justificações, muitas fazem sentido, tem dificuldades interpretativas, mas nenhuma delas é perfeita, porque o livro, de fato, é um livro enigmático, ele é um livro cifrado, mas o ponto principal do livro, esse é fácil entender, tanto para quem leu no passado, quanto para quem está lendo no presente, tá? Esse capítulo em especial, nós vamos ver que existe um foco primordial, esse foco primordial é mostrar a soberania e o controle de Deus e do Cordeiro, nos eventos que precedem o juízo final, é mostrar o cumprimento da promessa divina de punir os maus e recompensar os bons e confrontar os leitores em relação à sua disposição de enfrentar os eventos finais mantendo-se fiéis. Esse é o foco do capítulo de hoje e basicamente o livro de Apocalipse também vai girar em torno disso, de deixar claro que quem está no controle é Deus, o Pai e o Filho, o Cordeiro. O Espírito está atuando no meio de tudo, está no meio da confusão, o Espírito está caminhando com a igreja. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus vai punir os maus e vai recompensar os bons. Isso é uma promessa apocalíptica. E, no fim das contas, o grande objetivo do livro é confrontar os seus leitores e saber, diante da informação que vocês estão recebendo, vocês preferem se manter fiéis, sabendo que o negócio vai piorar, ou vocês vão agora desistir e vão pular fora, e serem infiéis e pagarem o preço da infidelidade, porque o livro ele fala disso o tempo todo. Mas dito então essas palavras introdutórias, vamos à leitura do texto, do capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao 17, e em seguida nós faremos aqui as devidas explicações, nós vamos expor o texto primeiramente, depois aplicá-los às nossas vidas. Leamos o texto. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com uma voz de trovão, vem. Olhei e vi o cavalo branco e seu cavaleiro seguravam um arco, foi-lhe dada uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavalo tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho.
Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, pela praga, pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhes foi dado que repousassem ainda por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos que haviam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Vi quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol escureceu como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidas de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face do que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Oremos. Senhor, fala conosco, Pai. Dá-nos o entendimento, dá-nos a percepção, abre os nossos ouvidos. Queremos ter ouvidos para ouvir a Tua palavra nessa noite. Ajuda-nos a entender esse texto que, embora seja recheado de símbolos e de enigmas, nós entendemos que a Tua palavra para nós, precisamos compreendê-lo para assim vivermos de acordo com a Tua vontade, com a devida expectativa das coisas que hão de acontecer. Ajuda-nos, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje nos apresenta um dos elementos mais famosos do livro de Apocalipse, né? Os cavaleiros do Apocalipse. Só que eu preciso que você esqueça tudo que você já ouviu falar de cavaleiros do Apocalipse, especialmente da cultura popular e da literatura e da mídia, de jogos, filmes, qualquer coisa que você já tenha ouvido. Todas elas estão erradas, estão muito longe do texto bíblico, fazem uma confusão danada em relação aos personagens que são citados aqui, aos 4 cavaleiros, e nós vamos ver hoje que é bastante diferente do que a grande maioria das pessoas entende sobre esses 4 personagens, né? Eles são bastante conhecidos do texto de Apocalipse. Você tem coisa que você sempre vai lembrar de Apocalipse, os 4 cavaleiros, você vai lembrar do sol escurecer e a lua virar sangue, né? Que são expressões bem famosas, e julgamento, o fim de todas as coisas. Inclusive a palavra, eu falei lá no início das nossas mensagens que a palavra Apocalipse ganhou essa conotação negativa, né? Quando as pessoas inclusive dizem, não, os apocalipses, né, do mundo, né, como se Apocalipse significasse destruição. Apocalipse significa revelação. Apocalipse é literalmente revelação. Em grego, Apocalipse é revelação. Apocalipse é uma palavra em grego, ela foi transliterada para o português. Transliterar é você pegar uma palavra no seu idioma original e adaptar ela a um novo idioma sem mudar a palavra. Tá? Então, Apocalipse é uma dessas palavras. Por exemplo, batismo também é uma palavra transliterada, né? Batismo, ela vem do grego, que significa mergulho. Então, nós transliteramos para o português, fizemos algumas adaptações e temos a nossa palavra batismo. Mas se você quisesse dizer que nós vamos mergulhar os irmãos nas águas, estava dando mesmo, está correto, de acordo com o português, estaria certinho. E Apocalipse nada mais é do que revelação. Só que ganhou essa conotação de fim do mundo, de destruição, de Armagedon. Armagedon, sim, é uma expressão que é usada no livro para se referenciar a esse grande momento final, esse momento de consumação final. Mas o fato é que eu preciso que você esqueça, porque hoje nós vamos ter aqui que destrinchar o texto para entender esses elementos aqui, especialmente os 4 cavaleiros. Nós vamos gastar algum tempo neles, nessa mensagem, tá? Então, o que nós precisamos perceber aqui é que, assim como outras passagens, há uma forte ligação com visões e profecias veterotestamentárias. Então, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 1, de 7 a 11, ou melhor, você não precisa abrir, abra depois em casa com calma, para a gente ganhar tempo.
Zacarias capítulo 1, do verso 7 ao 11, depois no capítulo 6, do verso 1 ao 8, esses 4 cavaleiros são citados mais uma vez. Eles são citados, na verdade, antes de João os citar. Então, só que há uma pequena diferença quanto às cores, quanto à função, quanto ao que eles estão fazendo, mas basicamente, assim como os 4 cavaleiros do Apocalipse, os cavaleiros de Zacarias, lá, que estão no texto de Zacarias, eles estão ligados a um juízo divino, tá? Como consequência da maldade dos homens. Lá em Zacarias, há um juízo divino contra as nações que atacaram Israel e que judiaram de Israel e que fizeram o mal a Israel. Então, esses 4 cavaleiros saem para realizar um juízo. E aqui, os mesmos 4 cavaleiros, nós entendemos que são os mesmos, embora as cores não sejam exatamente as mesmas, tá? Esses mesmos cavaleiros são replicados agora, e mais uma vez eles estão aqui para realizar juízo da parte de Deus, tá? Especialmente os 3 últimos. Tá? Então, há uma clara ligação entre eles, esses cavaleiros lá de Zacarias e os cavaleiros aqui de João, aqui no Apocalipse de João. Lembrando também que a abertura do selo não é o conteúdo do selo, tá? Os eventos que acontecem ao longo da abertura dos selos não são o conteúdo do livro, perdão, tá? O conteúdo do livro vai ser apresentado no capítulo 7, tá? É lá que nós vamos ver o conteúdo do livro, quando o 7º selo for aberto. Enquanto o 7º selo não for aberto, nós não sabemos o conteúdo do livro. O que nós estamos vendo são eventos que acompanham a abertura dos selos. Então, à medida que o Cordeiro vai abrindo cada um dos selos, eventos vão acontecendo e nós entendemos que esses eventos estão espalhados ao longo da história. Diferentemente de algumas outras tradições, nós não entendemos que cada selo divide uma etapa da história da humanidade. Nós vamos ver que, aparentemente, os selos estão ligados com toda a história da humanidade, até que você chegue a um determinado momento, lá no 6º selo. Esse sim vai estar ligado a um evento, um momento que nós ainda não presenciamos, mas os outros selos nós vamos ver que eles estão acontecendo, os selos já estão abertos, pelo menos os 5 primeiros selos já estão abertos, e isso é o que nós entendemos e vamos perceber ao longo da leitura do texto. O primeiro selo traz um personagem que é o mais enigmático de todos, que é o Cavaleiro Branco, tá? Ele é o mais enigmático de todos, nós vamos gastar algum tempinho nele aqui, os outros são mais simples de entender, mas esse cara aqui, ele demanda uma atenção maior. Eu fiquei ao longo da semana em casa estudando o texto, e o tempo todo eu passava pelos meus familiares e dizia assim, o problema é o seguinte, eu preciso descobrir quem é o Cavaleiro Branco, porque o Cavaleiro Branco, ele é o mais enigmático de todos aqui. Por que ele é o mais enigmático de todos? Porque existe pelo menos 4 interpretações de quem é esse cara, esse cavaleiro, e essas interpretações são até contraditórias, porque, por exemplo, uma interpretação diz que ele é o anticristo, outra diz que ele é o Cristo, outra diz que ele é uma representação da ganância dos homens, da humanidade caída, e representado por um povo específico, um povo chamado os Partos, tá? É uma nação que enfrentou os romanos, que não foi subjugada pelos romanos, então haveria a ideia de que eles seriam essa representação da ganância, do desejo de conquistar, né? E a outra interpretação seria o Evangelho junto com o Espírito Santo, tá? Há quem interprete que ele seja só o Evangelho, outros interpretam que ele é só o Espírito Santo, e há quem interprete que ele é um símbolo dos dois juntos. É essa que nós vamos trazer aqui para a nossa discussão. Então, aqueles que entendem que esse cavaleiro é o anticristo, se fazem com a ideia de que ele caminha, né? Embora ela seja plausível, porque lá na frente, quando nós formos lá no capítulo 13, nós vamos ver que foi dada autoridade ao anticristo para fazer mal à igreja e para vencer a igreja. Tá? É óbvio que é uma vitória temporária, é uma vitória, não é uma vitória completa, mas há uma autorização dada por Deus e pelo Cordeiro para que o anticristo subjugue a igreja, para que o anticristo faça mal à igreja. Então há quem entenda que quando o cavaleiro branco sai para vencer, esse cavaleiro branco seria o anticristo. Por que se entende que seria o anticristo? Porque os demais cavaleiros têm conotações negativas. Então, para você fechar um ciclo, um conjunto entre eles, o primeiro também teria que ter uma conotação negativa. Contudo, o texto fala que ele sai para vencer. E
essa ideia do texto é uma vitória constante, não é uma vitória como se fosse uma vitória temporária, é uma vitória definitiva. Ele sai para vencer, decidido a vencer. É isso que o texto diz. Uma possível tradução para o português ficaria muito estranho de ler, mas seria possível se ele dizer que ele sai vencendo, né? Que o cavaleiro, quando o selo é aberto, ele sai vencendo, né? Então, a tradução que nós temos na maioria das versões é que ele sai para vencer, decidido a vencer, né? A ideia é de que é uma vitória constante. Então, isso parece ser contraditório, porque no livro de Apocalipse, na história bíblica, na teologia bíblica, o inimigo, o anticristo ou mesmo Satanás, eles não são vitoriosos por completo. A vitória deles sempre é uma vitória parcial, é uma vitória diminuta, não é uma vitória constante, uma vitória completa. Então, esse seria um problema de você interpretar o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, como se fosse o anticristo. A ideia de que ele seja o Cristo também tem um respaldo interessante dentro do próprio livro de Apocalipse, porque lá no capítulo 19, Jesus Cristo vem montado num cavalo branco, tá? Só que há alguns contrastes. Aqui o cavaleiro sai, né, esse cavaleiro branco sai armado de um arco, né? Na mão dele sai um arco e ele tem uma coroa na cabeça. A coroa, tudo bem, Jesus Cristo coroado, vitorioso, mas lá no capítulo 19, a arma que Cristo vem nas mãos é uma espada, e a arma que está sempre associada a Cristo, em todo o texto bíblico, é a espada. Ainda que hajam alguns textos do Antigo Testamento, especialmente de Salmos, onde Deus aparece armado de um arco, tá? O salmista diz, com teu arco tu atinges os teus inimigos, tal. Não parece ser uma ligação direta entre os Salmos e o texto aqui, porque ao longo do livro de Apocalipse e da imagem escatológica de Jesus, na mão de Jesus sempre está associada a espada, porque ele é a palavra de Deus, a palavra está associada à espada. Então há essa dificuldade. A outra dificuldade é que quem abre o selo é Cristo, ele é o Cordeiro, é ele que está abrindo os selos. Então ele abre o selo e ele mesmo sai do selo, então fica um tanto quanto confuso essa percepção, ainda que haja uma pequena plausibilidade para essa opção, né? Então, como ele poderia ser o primeiro elemento, se ele mesmo é que abriu o selo, tá? Ainda que haja uma plausibilidade com o capítulo 19, de fato, Jesus Cristo lá no capítulo 19 vai aparecer montado num cavalo branco, tá? Seus cabelos também vão estar identificados com cabelos brancos como a neve, tá? Mas nesse sentido aqui, não há uma ligação, os elementos contrários a essa interpretação são mais fortes, tá? E nos levam a rejeitar essa interpretação, tá? A ideia de que esse cavalo representa a ganância humana, a decadência humana e o desejo por conquistar, ela tem forte base, tá? Ela é uma das mais fortes aqui, porque ela encontra uma forte ligação. Ela gera uma forte ligação entre os cavaleiros, porque você teria o primeiro cavaleiro que simbolizaria a ganância, a depravação humana, o segundo cavaleiro que simbolizaria as guerras, que são consequência da ganância e da depravação humana, um terceiro cavaleiro que representaria a fome, que é consequência das guerras, a fome, a escassez e a injustiça, tá? Que são elementos que estão representados lá no terceiro cavaleiro, e no quarto cavaleiro, que é a morte, é a consequência final, é o que está envolvendo tudo isso. Então, se o primeiro cavaleiro for, se nós aceitarmos que ele é a ganância humana, ele cria um forte elo entre os quatro cavaleiros, formando um conjunto bem fechado, bem amarradinho, você conseguindo analisá-los por completo. Fora também que ele vai encontrar um eco muito forte na tradição de quem está lendo o texto, porque a gente não pode esquecer que esse livro foi escrito para um público original. Nós somos um público secundário. Esse livro foi escrito primeiramente para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor precisam entender o que está acontecendo, e aquilo tem que fazer sentido para elas naquele momento. Existe uma nação que foi inimiga dos romanos, a nação que se chama os partos. Eles ocupavam onde hoje é o Iraque, a região onde hoje é o Iraque, e eles eram uma nação guerreira, que nunca foi subjugada pelos romanos, e eles eram exímios cavaleiros e exímios arqueiros. Eles, inclusive conseguiam a façanha de sentar-se para trás, né, o cavalo indo à frente, eles virarem para trás e
acertarem com muita precisão as suas flechas. Eles tinham uma técnica de cavalgar e usar o arco e flecha, e isso fez com que o Roma nunca conseguisse invadir o território deles. Constantemente eles estavam vencendo os romanos e derrotando os romanos em batalha. Então, haveria um forte apelo para quem está lendo isso, iria olhar para essa imagem, um cavalo branco, um cavaleiro branco. Esses partos também eram conhecidos por cavalgarem em cavalos brancos, tá? Era uma característica deles. Então, quem estaria ouvindo naquele momento, as 7 igrejas da Ásia Menor, quando ouvissem um cavaleiro branco, saiu para vencer com um arco, eles provavelmente lembrariam dos partos como uma imagem de uma nação que nunca foi subjugada pelos romanos, uma nação que constantemente venceu os romanos. E lembre-se que ao longo da leitura, Roma sempre vai estar associada à negatividade, vai estar associada a um elemento negativo. A besta, aqui que nós vamos ver mais para frente, ela tem uma forte imaginação, ela faz parte do contexto ali, uma ligação direta com Roma. O problema aqui que a gente tem com eles é que, com essa interpretação, é que se nós considerarmos que seria a ganância aqui como o elemento simbolizador desse primeiro cavaleiro, nós ficaremos muito limitados quanto ao desenvolvimento do restante do livro. Porque se nós analisarmos o livro de uma maneira recapitulativa, se você ler as 7 taças, ou melhor, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, você vai ver que há pelo menos 3 Armagedons, ou 3 dias do juízo. Ao final de cada ciclo dos selos, do ciclo das taças e dos ciclos das trombetas, ou melhor, do ciclo das trombetas e do ciclo das taças, há um elemento de Armagedon, há um elemento de juízo final acontecendo. Então, se nós entendermos que, pelo menos nesse trecho, a leitura é linear, nós estaríamos afirmando que Jesus Cristo voltaria 3 vezes, ou que haveriam 3 dias do juízo final, né? O que nós entendemos que não é a melhor leitura. Então, nesse sentido, a gente acaba afastando essa interpretação, porque ela só faria sentido para quem está lá no passado. Para nós, ela explicaria muito pouco, para a nossa leitura moderna, ela explicaria muito pouco. Por isso, nós vamos adotar a interpretação de que esse primeiro cavaleiro simboliza o Evangelho e o Espírito Santo, porque quando nós olharmos a imagem completa, ela fará muito mais sentido do que se ele fosse o símbolo de uma nação específica em um momento, até porque os partos nunca atacaram os romanos, eles sempre se defenderam. Há pouco elemento histórico notado de que os partos tenham feito algum tipo de incursão no território romano. Eles sempre se defenderam da invasão dos romanos. Então, como esse cavaleiro sai para vencer, fica estranho ele vencer apenas se defendendo, sendo essa nação como símbolo da ganância humana ou símbolo da guerra. Até porque os partos não foram uma grande nação dominadora, como se eles tivessem dominado toda a região ali ao seu redor. Então não faz muito sentido nós pensarmos dessa forma. Por isso nós vamos afastar essa interpretação e ficar com a interpretação do Espírito Santo e do Evangelho, porque quando nós analisarmos o contexto geral, nós vamos ver que faz mais sentido. Perceba comigo aqui, quando Jesus Cristo morre, se nós entendermos, volta aqui um pouquinho para trás, se nós entendermos que o que aconteceu no capítulo 5, a entrada do Cordeiro, que parecia morto, mas viveu, no plano espiritual, o que aconteceu na vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, se nós partirmos desse princípio, que foi o que nós fizemos na semana passada, nós dissemos, olha, o Cordeiro que parecia morto, mas viveu, isso é o que no plano espiritual João viu do que estava acontecendo na terra, porque o que acontece na terra? Jesus morre e é sepultado, então ele pareceu derrotado, ele parecia que estava morto, mas viveu, então ele ressuscitou. João está vendo no plano espiritual o que ele já tinha visto no plano físico, presencialmente, no momento da morte e da ressurreição de Jesus. João está vendo o que aconteceu no plano espiritual. E Jesus, quando sobe aos céus, ele diz, eu vou para um lugar, vou me apresentar diante do meu Pai, vou estar diante do meu Pai.
Então fica claro que o que João está vendo é a chegada do Cordeiro que ascendeu aos céus e foi clamar aquilo que lhe é por direito, da sua obediência, aquele que ele conquistou por conta da sua obediência. Então, João está vendo Jesus Cristo assumindo a autoridade que lhe foi dada. Antes de subir aos céus, o que Jesus diz aos seus discípulos? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo, pregai às nações o quê? O Evangelho. Tá? Anunciem a essa nação o Evangelho. Mas vocês só vão fazer isso quando vier o Espírito Santo. Então a igreja só sai para cumprir a ordem de evangelizar o mundo inteiro quando o Espírito Santo vem. Por isso que nós interpretamos que os dois que o cavaleiro branco é esses dois elementos, o Evangelho mais o Espírito Santo. Tanto que se você emparelhar os eventos vão se encaixar. Qual é o primeiro ato de Cristo depois de ressurreto? Ordenar a igreja ir ao mundo. Tá? Qual é a condição que ele dá? Aguardem a chegada do Espírito que eu vou enviar a vocês. No plano espiritual, na visão de João, o que está acontecendo? O Cordeiro é entronizado, ele é dado a ele autoridade, porque agora ele tem o livro na mão. Ele então abre um selo, primeiro selo, e ao abrir esse primeiro selo, algo que sai para vencer. E nós, se analisarmos o livro de Atos, a igreja, por mais que tenha sido perseguida, ela é vitoriosa. Nada conseguiu derrotar a igreja ao longo da história, nada conseguiu derrotar o Evangelho ao longo da história. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que vem carregando a igreja, que vem levando a igreja. Então, ao longo de toda a história, nós tivemos inúmeras tentativas de destruir a igreja do Senhor, nenhuma delas foi completa, nenhuma delas conseguiu atingir o seu objetivo por completo. Por quê? Porque não é uma obra humana, você tem o Espírito Santo de Deus que sai para vencer, decidido a vencer. Esta é uma obra fadada à vitória. Por quê? Porque Deus decretou que assim o fosse, porque de fato nós estamos acompanhados deste cavaleiro que sai para vencer. A coroa tem a ver com a realeza. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, eu então estou dando poder a vocês. Por isso a igreja, como representante de Deus, o Evangelho como um elemento do próprio Deus e o Espírito Santo como o próprio Deus, vai em realeza vencendo todos aqueles que se colocam diante dele. Então, o primeiro cavaleiro é o único que é dito que ele é vitorioso. Os outros todos eles têm autorização para fazer algo, mas nenhum deles tem essa conotação de vitória definitiva, de alguém que de fato tem poder constante, vitória constante. Já o cavaleiro branco, ele tem esse destaque de ser aquele que cavalga para vencer, aquele que é vitorioso. Então, se nós analisarmos nesse contexto geral, nós perceberemos que faz mais sentido admitirmos que o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, é o Espírito Santo e o Evangelho. Então, nós temos uma igreja que sempre vence por conta do Evangelho, por conta do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz que o Evangelho sempre nos leva em triunfo. Então, é a ideia de que o Evangelho é vitorioso em todos os momentos. Essa palavra, ela é destinada a conquistar o mundo. Jesus Cristo mesmo diz que nós deveríamos anunciar ao mundo inteiro, a todos os lugares do mundo. No discurso escatológico de Jesus, Jesus diz que enquanto o mundo não fosse evangelizado, o final dos tempos não chegaria, Essa palavra seria levada ao mundo inteiro, então viria o fim. Mateus 24:14, Marcos 13:10, que são os paralelos, No sermão escatológico de Jesus, ele fala também que, em sequência à saída do Evangelho, haveria morte, fome, guerra e uma série de outros elementos que nós vamos ver replicados nos próximos cavaleiros. Então, Jesus Cristo mesmo diz que este Evangelho será pregado no mundo inteiro como um testemunho aos gentios e então virá o fim. Então, a palavra de Deus sai vencendo para vencer. O livro de Atos evidencia isso. E a cor do cavaleiro, que é o mais interessante aqui, é o mais claro de se perceber, ela é branco. E o branco sempre é associado em Apocalipse a um elemento positivo. Você não tem um elemento negativo associado ao branco. O branco é sempre associado a um elemento positivo.
ou ele é associado às vestimentas dos santos, que nós vamos ver mais para frente, ou ele é associado às próprias vestimentas de Cristo, a vestimenta realeza. O trono é branco, lá do julgamento final. Então, a cor branca, ela está associada à santidade, à pureza, a elementos positivos, e nunca a um elemento negativo. Então, de fato, o primeiro cavaleiro, ele é destacado dos demais cavaleiros. Ele é um elemento separado dos demais cavaleiros, embora os cavaleiros estejam associados. O Evangelho vai... Jesus Cristo mesmo diz que ele não veio para trazer paz, ele veio trazer desentendimento, porque uns vão seguir esse Evangelho, outros vão rejeitar esse Evangelho, e isso gerará desentendimento nas famílias. Ele diz, olha, eu não vim trazer paz às famílias, eu vim trazer a espada, né? Então, há um elemento de que o Evangelho também gera conflitos, tá? Então, nesse sentido, o primeiro cavaleiro, a melhor interpretação que nós podemos ter para ele é que, de fato, ele é o Evangelho em conjunto com o Espírito Santo. Essa interpretação ela faz mais sentido do que as demais, ela nos ajuda a ter uma visão, uma leitura mais concisa de Apocalipse, uma leitura mais completa do livro, podendo juntar os elementos tanto do que já aconteceu, com o que está sendo relatado, com o que vai acontecer, que nós já sabemos. Então, ela nos ajuda a ter uma leitura mais completa do livro. É óbvio que se você fizer um paralelo entre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, a primeira trombeta e a primeira taça não tem elemento positivo, elas são elementos negativos. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que a primeira trombeta tem a ver com um elemento negativo, a primeira taça também tem a ver com um elemento negativo. Contudo, nós podemos chegar à conclusão de que o que João está vendo é a história da humanidade sendo recontada em um processo de aprofundamento e ampliação do que ele está vendo. A cada sequência, quando nós chegarmos nas trombetas, semana que vem, quando nós chegarmos, semana que vem não, na outra semana nós chegaremos nas trombetas, e depois chegarmos nas taças, aí já bem mais para frente, nós veremos que é um ciclo de história que está sendo recontada, mas isso é aprofundado, isso é ampliado. Lá, quando chegarmos, nós vamos ver que o elemento do Espírito Santo e do Evangelho vai estar representado em outro ponto, e mais para frente também veremos isso. Mas há sim essa pequena dificuldade. Como eu disse para os irmãos, nenhuma dessas interpretações é perfeita, é completa. Elas têm alguns elementos, umas têm contradições, outras têm mais pontos plausíveis. Eu entendo que o primeiro cavaleiro, como sendo o Evangelho, sendo o Espírito Santo, faz mais sentido dentro de todo o contexto. Mas, dificuldades à parte, eu quero lembrar uma coisa a vocês. Nenhum dos cavaleiros aqui sai fazendo aquilo que deseja fazer. Todos eles são ordenados a fazer alguma coisa. Todos eles recebem algo de alguém. Recebem daquele que está com o livro na mão. O primeiro cavaleiro recebe um arco e recebe uma coroa, e ele sai cavalgando para vencer. O segundo cavaleiro recebe uma espada e ele lhe é dado autoridade sobre algumas coisas. O terceiro também lhe é dado. Essa expressão lhe foi dado é constante. O que isso denota para nós? Nada disso aqui acontece aleatoriamente à vontade do Cordeiro ou à vontade daquele que está sentado no trono. Eles continuam no comando de tudo. Eles continuam no comando de tudo. Deus continua no controle. Ainda que os cavaleiros tenham conotações negativas, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tenham conotações negativas, essas conotações negativas, esses eventos negativos estão acontecendo sob o controle, sob a orientação e sob a vontade do Cordeiro que está com o livro na mão e daquele que está assentado no trono. Isso é para que a gente se acalme um pouco diante da leitura e não fique, muitas vezes, um pouco atemorizado demais ou um pouco confuso demais, porque, no fim das contas, o que a gente precisa entender é, ainda que nós não consigamos cravar quem é o primeiro cavaleiro ou quem são os demais elementos que nós vamos estudar ao longo da mensagem, nós precisamos ter uma coisa sempre em mente: quem está no controle é aquele que está segurando o livro, é aquele que abre os selos, nada acontece aleatório à sua vontade. Tudo que está acontecendo, a partir do momento que ele vai abrindo os selos, é o desejo, é a vontade e está sob o controle tanto do Cordeiro como daquele que está assentado
no trono. Isso é o primordial, isso é o ponto principal. Contudo, como eu falei, nós vamos admitir que o primeiro cavaleiro é o Espírito Santo e o Evangelho. Então nós seguimos para o segundo cavaleiro. O segundo cavaleiro, versos 3 e 4, diz o seguinte: então saiu outro cavaleiro, um cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a voz do terceiro vivente dizendo... Perdão, aqui já é do próximo, então é só o 3 e o 4. Eu li já o verso 5, na verdade, né? Então, saiu um cavaleiro vermelho, ele foi dado poder para tirar a paz da terra, ele foi dado uma espada, tá? Esse segundo cavaleiro, ele fica mais simples, os cavaleiros agora vão ficar mais simples de interpretar. Historicamente se associou ele à guerra, tá? Se associou ele também à ganância e ao desejo humano de domínio, né, de destruição. As guerras, em sua grande maioria, sei lá, se você olhar para 99,9% das guerras, estão todas associadas a algum desejo ganancioso, ou desejo por mais terra, ou desejo por mais poder, ou desejo por algum recurso mineral, recurso hídrico, algum recurso natural que está na terra dos outros. As guerras nascem por conta do desejo ganancioso dos homens. Então, tudo isso aqui está ligado dentro desse processo, mas perceba mais uma vez, foi dado ao cavaleiro algo. O cavaleiro não tem algo de si, lhe é dado algo. Alguém deu isso a ele, é o cordeiro que dá a ele a autoridade para tirar a paz da terra. A autoridade para, inclusive, pela espada, fazer com que homens entrem em guerra uns com os outros. O que fica claro aqui é que João está vendo Deus permitindo que a humanidade siga o seu curso natural de pecado. Porque a partir do momento em que Deus deixa que a humanidade siga o seu curso natural de pecado, a tendência é que o homem sempre entre em conflito com ele mesmo. Sempre entra em conflito com os seus pais, com os seus semelhantes, porque é da natureza humana ser gananciosa, ser invejosa, desejar aquilo que é do outro e procurar pela força tomar aquilo que é do outro. Então esse cavaleiro, ele dá vazão a essa natureza do ser humano, a essa natureza pecaminosa do ser humano, essa natureza de guerra. Em Mateus 24, versos 6 a 9, lá no sermão profético de Jesus Cristo fala bem claramente sobre isso. Ele diz: olha, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então perceba que essa espada que é dada ao cavaleiro, ela está dentro do plano de Deus. Deus não é pego de surpresa pela maldade do homem. Deus conhece a natureza do homem pecaminoso. Deus permite que essa natureza ganhe espaço e vazão, porque isso tudo está dentro do plano de Deus, está dentro do controle de Deus. Essa espada, ela se mostra tanto contra a humanidade em geral, tá? A humanidade se matando uns aos outros, como também contra o próprio povo de Deus, que em muitos casos ele é objeto da guerra específica, ou objeto da maldade especificamente. Se nós olharmos agora há pouco tempo, quando o ISIS tomou ali regiões do Iraque, da Síria, daqueles outros povos próximos ali, daquelas regiões ali, muitos cristãos foram perseguidos especificamente porque eram cristãos e foram degolados, foram vilipendiados, muitos foram violentados, muitas mulheres foram violentadas, homens foram decapitados. Isso tudo demonstra que o desejo pela maldade, a guerra, o desejo, a ganância, o desejo de fazer o mal aos outros está dentro da natureza humana, e tanto a humanidade como um todo é objeto dessa maldade, como os próprios cristãos também são objetos dessa maldade. Contudo, o controle divino se mantém. Perceba, foi dado ao cavaleiro. O cavaleiro não tem nada de si, ele recebe a autoridade daquele que está no trono. Mesmo em perseguição e destruição desenfreada, Deus continua no controle. Terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto, tá? Versos 7 e 8. Ou melhor, 7 e 8 não, está errada a minha anotação aqui.
o versos 5 e 6. Tá? Versos 5 e 6. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro cavaleiro ele simboliza a fome e a escassez. A fome e a escassez acompanham a ganância da humanidade. Se nós olharmos hoje a história da humanidade, ao longo do tempo, na nossa história moderna mesmo, se os principais países produtores de alimento do mundo se juntassem e decidissem resolver o problema da fome no mundo, com pouco esforço nós resolveríamos o problema da fome no mundo. Contudo, não se tem interesse de fazer isso. Por quê? Porque não há movimento financeiro em direção a isso, você vai ter prejuízo, você vai deixar de ganhar dinheiro. Então, a ganância do homem que geram as guerras e que gera a maldade, ela traz a reboque a fome, ela traz a reboque a escassez. E nesse caso aqui específico, do enigma que nós vamos ver aqui no verso 6, quando esse ser vivente fala um enigma, aqui ele está mostrando exatamente a consequência da escassez gerada pela ganância, pela maldade do homem. Ele diz aqui o seguinte: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário. Se você já prestou atenção no texto bíblico, você vai saber que um denário é a medida de pagamento por um dia de trabalho. Um homem trabalha um dia e recebe um denário. Com um denário, ele conseguiria normalmente comprar trigo para a sua família toda e cevada para os seus animais. O trigo é um alimento utilizado para produzir a alimentação da família, porque ele é um alimento mais rico, ele é um grão mais rico, e a cevada, por ser um grão mais pobre, com mais limitações do que se pode fazer com a cevada, e falta de alguns elementos necessários no alimento, ele era utilizado mais para alimentar animais. E aí o que acontece? Por conta da escassez, por conta da ganância, os preços se inflacionam, os preços sobem. E aí o que acontece? Com um denário, o indivíduo só consegue comprar uma medida de trigo. Uma medida de trigo é impossível alimentar toda a sua família. Ele agora consegue, com um denário, comprar 3 medidas de cevada, que também não são suficientes para alimentar a sua família. Então, o que nós vemos aqui é um processo de escassez, inflação de preços, que está associada com a maldade do homem, e isso nós vamos ver ao longo de toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade é permeada de momentos em que isso acontece, em que a ganância do homem, as guerras, a maldade do homem faz com que os preços sejam inflacionados, as coisas que você podia comprar com determinado valor já não deixa mais comprar. Com isso, as famílias passam a sofrer, porque comem menos, têm menos qualidade de vida, passam a se alimentar de coisas de baixa qualidade. Então, isso tudo vai mostrando um encadeamento da depravação humana, começando com a ganância, passando pela escassez, pela fome, chegando à morte generalizada no 4º capítulo. E em específico, para quem está lendo naquele momento, os cristãos que estão lendo essa carta, recebendo essa carta naquele momento, eles vão perceber que a realidade deles é essa realidade. Nós vimos que uma das igrejas, a ela foi dada um aviso de que eles provavelmente passariam por dificuldades financeiras e passariam por fome. Eles teriam dificuldades, por quê? Porque o ambiente comercial não era favorável aos cristãos. Muitos cristãos tiveram dificuldade de se manter financeiramente porque para eles era cobrado mais caro. Para eles era cobrado mais caro pelo simples fato de serem cristãos, porque eles eram contrários à religião oficial do Estado, porque as pessoas não queriam se envolver com aqueles hereges que eram os cristãos. Então, para quem está ouvindo originalmente, há essa percepção de que dias difíceis chegariam à frente, dias ruins chegariam à frente, e eles provavelmente passariam escassez, passariam necessidade, passariam fome. A parte final do enigma, que diz assim: e não danifiques o azeite e o vinho, há uma série de discussões sobre ela. Há quem entenda aqui que há uma representação de um evento histórico que aconteceu durante o reinado de Domiciano, que é o imperador que está no domínio de Roma no momento em que esse livro está sendo escrito, que o livro de Apocalipse está sendo escrito. Há quem entenda que faz referência a um édito que ele publicou, né, um decreto real, dizendo que, por conta da fome que havia se espalhado na região da Ásia Menor,
ele determinou que as vinhas da região fossem derrubadas, metade das vinhas fossem derrubadas para se plantar trigo, né, para poder alimentar o povo. Só que a região ali da Ásia Menor é uma região muito conhecida pelo cultivo de vinho, e se esses vinhedos fossem derrubados, iam se demorar muitos anos para que eles voltassem ao seu estado original, e isso atrapalharia o comércio da região. Então houve todo um rebuliço ali entre os moradores da região, tanto que o imperador voltou atrás, mudou de ideia. Então essa talvez fosse a ideia aqui de que não danifiques o azeite e o vinho teria a ver com o imperador voltando atrás no seu decreto. Contudo, tem pouca informação histórica sobre esse evento, fica um pouco solto, não faz muito sentido para nós que estamos lendo hoje, faria mais sentido só para quem estava lendo lá atrás, e nós entendemos que esse é um livro que ele tem que fazer sentido para a igreja ao longo de toda a história, até que Cristo volte, ele tem que fazer sentido para toda a igreja. Ao que tudo indica, quando o anjo, ou melhor, quando o ser vivente diz, não danifiques o azeite e o vinho, o que ele está deixando para nós claro aqui é que Deus está colocando um limite para a maldade do homem, um limite para a destruição e para as consequências da maldade do homem. Porque tanto o azeite quanto o vinho, embora fossem alimentos que estavam na mesa dos ricos, ele também estava na mesa dos pobres, também fazia parte da alimentação dos pobres, ainda que um azeite de menor qualidade, ainda que um vinho de menor qualidade, mas isso fazia parte da alimentação do pobre e das pessoas em geral. Então, ao que nos parece é Deus dizendo, olha, tem limite, a maldade de vocês não vai destruir todo tipo de gênero alimentício, ou não vai inflacionar todo tipo de gênero alimentício, ou não vai trazer escassez sobre todo o gênero alimentício. Eu vou colocar um limite para isso, o limite é o azeite e o vinho. Tá? Então, faz mais sentido entendermos dessa forma. Então, o ponto aqui é que quem está lendo sabe que coisas ruins acontecerão, que dias difíceis estão por vir e mais dificuldade haveria de bater na porta daqueles irmãos que estavam ouvindo. E da mesma forma, se nós entendermos que isso é a história da humanidade, a tendência é sempre a humanidade estar caminhando para um processo de mais dificuldade, de escassez, de supervalorização, de dificuldades monetárias, dificuldades financeiras, a ponto de que nós estejamos preparados para dias maus, para dias ruins. Quarto cavaleiro amarelo, a morte, verso 7, diz o seguinte, quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, vem, vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Esse é o único cavaleiro que recebe um nome, Morte, e novamente aqui um claro elemento de progressão, ganância, guerra, fome e morte, todos são consequências da depravação da humanidade. E em tudo isso, no meio dessa depravação, o Evangelho continua sendo vitorioso, o Evangelho continua avançando, o Evangelho continua chegando a diversas fronteiras. E aqui o texto diz que ele tem um companheiro, né? O texto diz que o inferno o acompanha. Talvez a sua versão diga que o Hades o acompanha. Tá? Aqui você tem que entender que Hades e inferno não tem a ver com o local de punição eterna. Aqui a conotação é de sepultura. Tá? É a conotação de sepultura, porque a morte ceifa e o que você faz? Enterra. Né? Então a ideia aqui é que a morte vai passando e as sepulturas vão se abrindo para receber as pessoas que morreram. Né? Quem teve a oportunidade de visitar um dos cemitérios, o cemitério público agora durante o período da Covid, viu que inúmeras covas foram abertas lá para atender a demanda crescente de pessoas falecendo em sequência, várias pessoas falecendo por dia por conta dessa doença. Então, associado à morte está a sepultura. A ideia aqui de Hades ou de inferno não tem a ver com o local de punição final ou morada dos mortos, tem a ver com sepultura. Tá? Então, o fato aqui é que esses leitores eles deviam estar cientes e preparados para as consequências da maldade humana que atingiriam 1/4 da humanidade, entre elas muitos cristãos sofreriam pela fome, pela guerra, pela maldade, inclusive pelas feras do campo. E aqui as feras do campo têm duas conotações. Tanto pelo fato de que as cidades se tornaram
difíceis para os cristãos morarem, por isso eles precisavam sair das cidades e enfrentar as feras do campo para se acomodar no campo. E também tem a conotação aqui, é possível que haja uma conotação com os coliseus romanos, onde os cristãos seriam jogados e enfrentariam as feras por conta da perseguição romana contra os cristãos. Então, há essas duas possibilidades aqui. Mas o fato é que esse cavaleiro tem autoridade para dizimar, para ceifar 1/4 da humanidade ao longo da história. Você vai perceber que há uma progressão entre os 3 ciclos de juízos, né? Entre os 3 ciclos, as taças, as trombetas e os selos. Nos selos é 1/3, nas trombetas vai ser, ou melhor, aqui é 1/4, depois 1/3, depois toda a terra. Então você vai perceber que há um elemento de progressão, por isso que nós entendemos que é um ciclo que está sendo recontado, tá? Então nós vamos explicar isso com mais calma quando chegarmos lá, mas você vai perceber que quando chegarmos lá nas taças, ou melhor, nas trombetas, 1/3 da humanidade seria atingida pelas pragas. Quando chegarmos lá nos cálices, toda a humanidade será atingida pela ira de Deus. E assim a gente percebe que há um ciclo entre elas. Então aqui o que fica de importante aqui do 4º cavaleiro é saber que os cristãos deveriam estar preparados, porque dias maus viriam, a maldade chegaria, isso geraria fome, geraria morte, muitos deles seriam ceifados no meio desse caminhar, no meio desse processo. Então nós temos o 5º selo, o 4º selo fala da morte, o 5º selo fala das consequências para os cristãos de todo esse processo de maldade e de ganância. O 5º selo diz o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, verso 9, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, dizendo: ó soberano santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, lhes foi dado que repousasse ainda um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos conservos e dos seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Então a visão agora sai da terra, né? Os cavaleiros, à medida que João está vendo os cavaleiros aparecerem, eles estão indo em direção à terra. Agora a visão sai da terra, volta para o plano celestial, para o plano espiritual, e agora nós estamos vendo o que aconteceu com os cristãos, especialmente os cristãos, aqui são cristãos que estão em específico, o que aconteceu com eles, com aqueles que sofreram as consequências, especialmente do 2º, do 3º e do 4º cavaleiro ao longo da história da humanidade. Os mártires do Evangelho estão aqui apresentados. Então, os leitores originais, quando ouviram o 1º cavaleiro, o 2º cavaleiro, o 3º cavaleiro, o 4º cavaleiro, todos prenunciando coisas ruins, tá? Especialmente 2º, 3º e 4º, prenunciando coisas ruins, muitos desses cristãos devem ter pensado: será que vale a pena continuar nessa caminhada de fé, ou será que a gente desiste daqui enquanto é tempo, porque se isso aí é o que vai acontecer, então vamos desistir porque o negócio está ficando difícil, né? Então, nesse processo, eles agora são apresentados quais são as consequências guardadas para os que se mantiverem fiéis, para aqueles que forem martirizados, que sofreram ao longo desse tempo, mas que se mantiverem fiéis. Então, eles precisavam entender, primeiro, que eles não estariam perdidos em um reino dos mortos, mas diante do altar de Deus. Faz parte da cultura grega, da cultura romana, achar que todo morto vai para um reino dos mortos. É o Hades. Esse reino dos mortos não é nem um lugar bom, nem um lugar ruim, é o reino dos mortos. Tá? E lá as pessoas vagavam perdidas. Os heróis, os bons, aqueles que de fato fossem muito especiais, esses iam para o céu da cultura grega, da cultura romana, que é o Elísio. Tá? Contudo, isso está guardado para os heróis, para aqueles que fizeram grandes feitos. A população comum vai para o Hades. Tá? E o Hades é um reino onde as pessoas ficam perdidas, vagando pelo mundo dos mortos. Tá? Então, quando o cristão ouve isso, olha, ainda que eu morra em vida, eu não vou para um mundo perdido, para um reino perdido dos mortos, eu vou para a presença de Deus, para o trono de Deus, eu vou estar diante do trono de Deus, eu vou para o céu, eu vou para um lugar melhor do que o lugar onde eu estou. Segundo, eles receberiam tratamento reservado a dignatários, eles receberiam roupas brancas que demonstrariam a sua importância e a sua dignidade. Então, ainda que eles morressem por conta do Evangelho,
eles seriam tratados nesse reino especial, nesse reino dos céus, como pessoas dignas, dignatárias, recebendo roupas brancas. A roupa branca sempre está associada a alguém importante, alguém de valor, tá? Os césares usavam roupas brancas, da mesma forma que o texto bíblico diz que os santos vestirão roupas brancas. Terceiro, eles descansariam na presença de Deus. Então pensa só, está guardado para nós, está anunciado para nós tempos difíceis. Nós vamos sofrer, nós vamos passar por dificuldades, mas diante de Deus nós vamos descansar, porque o texto diz que foi dado a eles que descansassem diante do Senhor por algum tempo, por mais algum tempo, até que se completasse o número dos conservos. Quarto, eles precisariam saber que eles seriam vindicados por Deus, porque quando se completasse esse número, Deus haveria de justificar, de vingar os seus que haviam sido mortos injustamente, que haviam sido martirizados. E quinto, eles deveriam perceber que Deus impôs um limite até onde a maldade humana poderia atingir deliberadamente os servos de Deus. Há um limite para o martírio. Há um limite para o martírio. O martírio não será desenfreado pela vontade do homem. Deus determinou. Quando chegar ao número X, acabou. Nenhum servo meu mais será ceifado. Ainda que para nós pareça estranho que Deus tenha permitido ou limitado, e nós estamos vendo que esse número é grande, porque ao longo da história são muitas pessoas que morreram por conta do Evangelho e ainda estão morrendo por conta do Evangelho. Isso deixa claro para nós uma coisa: Deus está no controle. Ele impôs limite para as coisas. Ele deixou claro, haverá um limite. Quando atingir o número dos conservos que haverão de ser mortos por conta da obediência, quando esse número chegar, eu então trarei juízo, eu então trarei vingança para eles. Isso deixa claro, isso deixa as pessoas com tranquilidade, traz a elas uma tranquilidade, ainda que a gente não tenha toda a tranquilidade, porque nós não sabemos se nós estamos nesse número. O ponto aqui não é ficarmos preocupados se estamos entre os futuros martirizados, mas saber que ainda que estivermos entre os futuros martirizados, é guardado para nós um tratamento especial nos céus. Os martirizados receberão um tratamento especial de Deus, porque sofreram mais, porque passaram por uma agonia e um sofrimento diferenciado, por isso eles receberão um tratamento especial. Eles vão estar aos pés do Senhor, aos pés do trono de Deus, clamando diretamente a Deus. Nós vamos falar sobre isso mais para frente ainda, sobre essa questão do clamor deles, do desejo deles por vingança. O sexto selo, verso 12 até o 17, diz o seguinte: vi quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, o sol escureceu como saco de cilício, a lua toda tornou-se como sangue, as estrelas caíram do céu sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte, o céu recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas montanhosas e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? Se no selo anterior os mártires clamavam por justiça, e Deus disse a eles: aguardem, descansem, até que chegue o limite chegou, e agora sim nós estamos diante do dia do juízo. O sexto selo é o dia do juízo. O sexto selo pelo que entendemos, ainda não foi aberto. Nós ainda estamos vivenciando os 5 primeiros selos, mas o sexto selo está para ser aberto na vontade de Deus, e quando ele for aberto, o dia do juízo vai acontecer. Todos esses elementos cósmicos, esse abalo cósmico que é anunciado ao longo dos versos 12 até o verso 17, deixam claro que o dia do juízo não será um dia comum. Todo o cosmos será abalado, todo o cosmos será chacoalhado, tudo aquilo que para nós é referência vai sofrer algum tipo de impacto. O sol vai ficar negro, a lua vai virar sangue. Essa imagem do céu se enrolando como um rolo é muito interessante, porque ela não está apenas no livro de Apocalipse, ela também encontra algum eco em Daniel, algum eco em Ezequiel, nos Apocalipses de Baruque, nos Apocalipses no livro de Enoque, nesses livros intertestamentários que nós não reconhecemos eles como
como sagrados ou como revelação de Deus, mas é interessante como em todos eles essa imagem do céu se enrolando como um rolo que é tomado, você pega um papel e vai enrolando, essa imagem é uma imagem interessante, porque deixa claro que o cosmos, toda a história, tudo aquilo que a gente percebe como essa imensidão, essa infinitude do céu, do espaço, isso tudo está no controle de Deus. Nós não sabemos se isso vai ser literal, se o céu vai se desenrolar, vai se enrolar mesmo, mas o fato é que o que fica claro é que todas as estruturas do cosmos serão abaladas. E é interessante que ele diz que as montanhas sairão do lugar, né, e as ilhas também sairão do lugar. Eu estava lendo um comentário sobre esse livro e o autor do comentário fez a seguinte nota, né, o seguinte comentário, a seguinte ilustração dentro do seu comentário. Ele disse que ele estava ensinando sobre esse livro, sobre o livro de Apocalipse, no Havaí, há alguns anos antes de escrever o livro, e ele disse que à medida que ele ia falando desse pedaço aqui, desse momento aqui, que as montanhas sairiam do seu lugar e que as ilhas seriam retiradas do seu lugar, ele percebeu que o espanto no rosto das pessoas foi maior, porque aquilo está muito mais próximo deles. Eles moram numa ilha vulcânica, então, volta e meia, o monte se racha, né? E quando o monte sai do lugar, quando a montanha sai do lugar, não é algo bom que vem, né? Vem o magma que está dentro da terra lá, e a ideia de que as ilhas, eles moram numa ilha ou num arquipélago ali, várias ilhas que formam ali o Havaí, a ideia de que as ilhas sairiam do seu lugar traria para eles um temor, assim, o nosso chão será tirado de nós. Então, para alguns leitores, essa imagem é muito mais viva, né? Para nós que vivemos em uma região que não tem ilhas nem grandes montanhas, talvez não faça tanto sentido. Mas o fato aqui, que o que quer ser chamado a atenção para nós é que toda a estrutura do universo, todo o cosmos, toda a estrutura que nós conhecemos será abalada pelo dia do juízo. E esse dia chegará. O dia do juízo será esse grande dia. O sexto e o sétimo selo são o dia do juízo, são o escatom, e eles são dedicados ao julgamento dos ímpios. O texto deixa claro que todos, do mais importante, dos reis ao escravo, do mais importante homem, da mais importante mulher na face da terra, para o leitor original, as referências são reis e escravos. Para o leitor moderno, talvez essa referência sejam os magnatas, sejam as autoridades, e o trabalhador comum, o trabalhador assalariado, o proletariado, o que quer que seja. Ainda que as imagens mudaram, tá? Nós não temos mais tantos reis no mundo quando tínhamos naquela época, mas o fato que ele deixa claro é que do mais importante ao menos importante ímpio, todos temerão a ira de Deus. E esse é um dia de temor para o ímpio. Esse não é um dia de temor para o justo. Esse não é um dia de temor para o cristão. Porque quando o cristão vê o céu se abalando, os sinais acontecendo, ele vai dar glórias a Deus, porque o dia do juízo está chegando. Porque o momento do acerto de contas está chegando. O cristão não vai temer o céu se desenrolar. Quem vai temer o céu se desenrolar é aquele que duvidou da existência de Deus. É aquele que achou que não existe um cordeiro abrindo os selos. É aquele que achou que não existe alguém assentado no trono. Porque quem sabe da existência daquele que está sentado no trono, quando vê os montes saindo do lugar, ou quando vê o cosmos sendo abalado, as estrelas caindo do céu, se de fato assim acontecer, ele vai dizer, aleluia, Maranata, Jesus Cristo está apontando, o dia do juízo vai chegar. Agora é o momento do acerto de contas. Todo o mal será punido, toda maldade será julgada. Nenhum injusto passará impune, nenhum mal passará sem receber a devida punição. Por isso, essa é a razão do terror dessas pessoas, porque eles sabem que são errados. Eles têm consciência da sua condição de ímpios, da sua condição de pecadores, da sua condição de injusto diante de Deus. E eles sabem que o Cordeiro está vindo atrás dele. E eu acho essa cena maravilhosa, porque, como eu comentei hoje de manhã na IBD, cordeiro não é um animal que nos atrai medo, né? Nos cria medo. Cordeiro é um animal, vou dizer aqui como a minha filha diz, é fofinho, né? Ele olha, a gente olha para o cordeiro, olha para a ovelha, fofinha, cheia de lã, a gente quer abraçar ele. Mas esse cordeiro, ele vem
com ira nos olhos, ele vem com o desejo de vingança, ele vem para trucidar os injustos. É interessante essa imagem, que Apocalipse nos traz essa imagem. Jesus Cristo não vem para conversar, Jesus Cristo não vem para discutir, para dizer assim, olha, eu vou te contar aqui que você fez errado. Não, ele vem com a espada na mão, e ele vem para aniquilar todo o injusto. Ele vem para destruir todo o injusto. É por isso que essas pessoas, o texto diz, que elas dizem aos montes, caiam sobre nós, nos matem, destruam-nos, façam alguma coisa acontecer conosco, porque nós não vamos conseguir subsistir à ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. É interessante essa imagem. Então, fica claro que esse dia, o dia do juízo, é um dia de terror para os ímpios, é o dia em que o desejo de vingança das almas que estão no céu, que foram martirizados, será respondido por Deus e haverá justiça definitiva na terra, porque o justo juiz há de vir julgar todos, e todo o mal, todo o ímpio será punido pelo Senhor. Deixe-me passar para as aplicações, para encerrarmos a nossa mensagem. Nós explicamos o texto, agora vamos aplicar isso às nossas vidas. Como nós falamos lá no início, esse capítulo ele tem 3 objetivos para nós. O primeiro objetivo dele é deixar claro para nós que a história do mundo foi e é guiada pelo que está assentado no trono e pelo Cordeiro. Todos os eventos da história da humanidade, sejam bons ou sejam maus, estão no plano do Senhor. Ainda que nós não consigamos compreender a profundidade de todas essas coisas, ou como isso se encaixa dentro de uma perspectiva maior, porque a nossa visão é limitada, a nossa percepção é limitada, nada está acontecendo aleatório à vontade de Deus. Quando os ateus ou quando os incrédulos perguntam onde está Deus, quando vem um maremoto, um tsunami, um terremoto, ou quando uma criança é vítima de uma guerra, morre, perde seus pais, é vítima da maldade do homem por conta do uso de armas de destruição em massa, de armas químicas, coisas que nós já vimos ao longo da história, especialmente ao longo das últimas guerras que nós acompanhamos televisionadas, todo o sofrimento, aquela criança síria refugiada que aparece boiando na beira da praia porque se afogou e já foi encontrado na beira da praia porque estavam fugindo de uma guerra no seu país, tentando chegar à Europa. Quando as pessoas perguntam onde está Deus diante disso, o texto de Apocalipse nos responde: Deus está sentado no trono, controlando todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo e ele não está alheio a isso. Ele está sofrendo. Contudo, Deus tem um plano. Ele sabe das coisas. E o tempo certo do juízo chegará. E todo aquele que gerou mal ao seu semelhante, ao próximo, se não estiver coberto pelo sangue do Cordeiro, sofrerá a ira do Cordeiro, sofrerá a ira daquele que está assentado no trono. Esta percepção, ao invés de nos fazer duvidar, deveria nos estimular a ficar mais confiantes, saber que nada é em vão, nenhuma das guerras que aconteceram na história é em vão, nenhuma das maldades que aconteceram é em vão, nada é a troco de nada. Deus está no controle e tudo está dentro do seu plano. Ele tem consciência do que está acontecendo. Ele não é pego de surpresa, ele não está alheio. Por isso, quero fazer uma aplicação específica ao momento que nós vivemos. Esta pandemia não está alheia à vontade de Deus. Deus está no controle dela. E Deus sabe porque Ele permitiu que o mundo inteiro fosse abalado por ela. Deus sabe, e talvez Ele nos explique ao longo dos próximos anos, mas uma coisa fica clara no meio de tudo isso. Se essa pandemia não nos fizer confiar mais em Deus e aguardar que Ele nos proteja, nada mais vai poder nos fazer mudar de ideia em relação a isso. Pelo menos isso nós temos que aprender diante de tudo isso. Deus está trazendo juízo ao mundo por meio dessa pandemia também. Deus está trazendo juízo ao mundo, porque o cavaleiro lá, o quarto cavaleiro, ele está autorizado a destruir 1/4 da humanidade pelas pestes, pela praga. E o que está acontecendo conosco nada mais é do que a vontade de Deus sendo concretizada no meio de toda essa história. O que cabe a nós não é duvidar do plano de Deus, mas é confiar que Ele está no controle de tudo isso, e não titubear, e não deixar de perder a tranquilidade,
nos dá esperança de que tem alguém sentado no trono do mundo, coordenando todas as coisas. Segunda aplicação que nós temos para essa mensagem em nossas vidas é deixar claro para nós: Deus há de punir os maus e retribuir os justos. Isso é uma verdade escancarada do texto de Apocalipse. Os maus serão punidos. Nós vivemos em um país historicamente injusto, em diversos elementos, e nós já tentamos resolver a nossa injustiça por diversos meios. Nós achamos que alguns políticos vão trazer políticas que acabarão com a injustiça social, ou pela força, ou pela violência, ou pelo domínio autoritário de governantes. A gente tenta achar soluções. Contudo, o que nós precisamos entender é o seguinte: ainda que nós não consigamos minimizar a injustiça que o nosso país vive, e eu não estou aqui pregando que você deva deixar correr, você deve lutar por justiça, você deve clamar por justiça. As almas que estavam diante de Deus estavam clamando por justiça, elas sabiam o que tinha acontecido com ela, e elas sabiam o que estava acontecendo com os conservos, com seus irmãos na terra também, e o que está acontecendo com seus irmãos ao longo da história. E eles clamavam a Deus, dizendo assim: Senhor, até quando o Senhor vai retardar a tua ira? Até quando o Senhor vai olhar e ver cristãos, servos teus, sendo mortos pela maldade do homem? Então, as almas clamam por justiça. Nós devemos continuar clamando por justiça, nós devemos ter a preocupação com a justiça, seja a justiça social, seja a justiça do dia a dia, da justiça dos tribunais. Nós devemos sim continuar nos preocupando com isso, mas ainda que nós não consigamos minimizar a injustiça do mundo, nós temos que ter a plena certeza que um dia todo o mal será punido. Nenhum mal passará impune. Nenhum político que roubou 1 centavo e acha que fugiu da justiça dos homens, ele não vai fugir da justiça de Deus. Nenhuma autoridade que se utilizou do seu poder para fazer melhor a sua vida, e às custas da desgraça e da destruição, e muitas vezes da morte de outras pessoas, eles não sairão impunes. Eles não sairão impunes. Se eles não se arrependerem e olharem para a cruz e serem cobertos pelo sangue de Cristo, eles serão alvos da ira do Cordeiro e da ira daquele que está sentado no trono. E nem os montes caindo sobre eles lhes afastarão da ira de Deus. Eles vão tentar se esconder em todos os lugares, mas nenhum lugar é possível se esconder da presença da ira de Deus e da presença da ira do Cordeiro, porque está decidido por Deus: todo o mal será punido e todo o bom, todo o justo será retribuído. Então você que muitas vezes sofreu injustiça por amor de Cristo, sofreu injustiça ao longo da sua história, não se desespere, Deus vai lhe retribuir. As vestes brancas não são apenas um elemento etéreo da vida futura. Há uma retribuição. Deus há de nos tratar com dignidade. Aqueles que morreram em nome de Cristo, ou por conta de Cristo, ou por amor a Cristo, eles não passarão despercebidos diante de Deus. Eles serão retribuídos. Há retribuição para a justiça, há retribuição para a fidelidade. Por isso, nós somos chamados a manter-nos fiéis, e isso é a nossa terceira e última aplicação. Diante dessa realidade, nós devemos saber que um longo, árduo e perigoso caminho nos espera até o dia do acerto de contas. Nós precisamos saber: nós estamos dispostos a nos manter fiéis até lá? Você está disposto a pagar o preço da fidelidade até o dia do juízo? Você está disposto a descansar diante do altar de Deus, aguardando o dia do juízo? Essa é a aplicação final desse capítulo. E é isso que nós devemos trazer à nossa memória nesse momento. É essa pergunta que eu deixo para você refletir a partir do texto. Será que nós estamos dispostos a nos manter fiéis quando a guerra, a fome, a escassez e a morte nos tocar? Estamos dispostos a enfrentar esses eventos, nos mantendo fiéis, pacientes e perseverantes? Esse é o clamor deste capítulo e é o clamor também deste livro em favor de nós. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra, que Ele fale conosco nessa noite e que nós possamos ser transformados por essa palavra. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai.
é difícil, Pai, olharmos para esse texto e percebermos que coisas ruins podem nos acontecer. Nós vivemos em uma sociedade em que ser cristão é quase popular. Nós vemos personalidades, jogadores de futebol, artistas de cinema, de televisão, apresentadores de TV, professando uma fé que às vezes até é uma fé um tanto quanto confusa, uma fé um tanto quanto líquida, sem muita forma, mas fica quase como se fosse uma espécie de estímulo para nós. Ser evangélico no Brasil é ser popular. Contudo, nós não sabemos o que é enfrentar dificuldades por amor do Teu nome. Mas nós sabemos que um dia enfrentaremos. A Tua palavra fala isso e nós queremos a Tua ajuda, Pai. Para no dia que as coisas apertarem, para no dia que a perseguição chegar, no dia que a tribulação se abater, no dia que a morte nos tocar, nós não titubeemos, nós continuemos nos mantendo fiéis a Ti. Que nós confiemos que o Senhor há de retribuir os justos e punir os maus. Que nós não desejemos fazer vingança com nossas próprias mãos, não que desejamos fazer vingança por meio do poder temporal que nos é dado, mas que nós confiemos no Teu juízo. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a ser moldados por essa palavra, ajuda-nos a confiar mais e mais em Ti. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos encerrar o culto com os nossos avisos. Programação da semana, tá? A gente já vai cantar um cântico. Deixe-me fazer esse aviso, já atrapalhei aqui a programação, deixa eu fazer o aviso, aí eu chamo vocês para cantarmos o cântico e encerrarmos cantando ele. Os nossos avisos, nossa programação semanal, nós retomamos as atividades. Então, quarta-feira nós temos atividade culto de oração, reunião de oração. Convido você a estar conosco às quartas-feiras presencialmente. Como eu informei de manhã, para quem acompanhou também pela internet, se algum membro da igreja desejar participar do culto de oração e não puder participar presencialmente, por alguma razão, por algum motivo que lhe impeça de estar aqui conosco, mas ainda assim desejar participar remotamente, faça contato comigo antecipadamente. Aí eu me organizo e disponibilizo um meio para a gente fazer contato com quem está aqui no templo e mais você em casa. Contudo, eu só farei isso se eu for comunicado com antecedência, tá? Eu não vou vir com material aqui para o templo para fazer transmissão do culto de oração. Mas se alguém desejar participar, como nós estamos nesse processo de migração, de transição, nós vamos ainda oportunizar essa chance de participar remotamente. Mas eu preciso ser avisado com antecedência, tá? Aos demais irmãos, fica o convite aqui para estarem presencialmente aqui na quarta-feira, às 19 horas, para juntos orarmos uns pelos outros. Nossa EBD retorna também, já está presencial, todo domingo pela manhã. Nós estamos começando às 9h30 direto com a EBD, tá? Não há nenhuma programação inicial. Vou fazer aqui o clamor que fiz pela manhã, também fiz logo no início do culto. Peço que você que está em casa aí fique atento a esse pedido. Precisamos da ajuda dos irmãos para reativar as classes de escola bíblica, tá? As crianças já estão vindo tanto para o culto da noite, para o culto infantil, como para a EBD também. Nós precisamos do auxílio dos irmãos. Então eu peço que os irmãos se organizem, façam contato uns com os outros aí, pelo grupo da igreja, organizem-se para que domingo que vem a gente já tenha classes de EBD para juniores, para adolescentes, ainda que o público ainda esteja chegando, já se juntando, mas já estejamos preparados. E domingo à noite também, nós precisamos de gente para auxiliar na recepção, precisamos de gente para auxiliar com as crianças lá atrás, com as atividades de preparação do culto. Então, peço mais uma vez aos irmãos, os membros da igreja, que se prontifiquem, tá? Nós já estamos numa fase de restauração das atividades por completo e é necessário o engajamento dos irmãos. Não dá para um pequeno grupo fazer tudo sozinho, tá? É necessário que os irmãos se engajem, participem e se disponibilizem, tá? A gente vive em uma comunidade, nós somos uma comunidade, um corpo, consequentemente é preciso que todos se disponibilizem. A gente não trabalha aqui com imposição, dando ordem, dizendo faça isso ou faça aquilo, é necessário que todos se disponibilizem. Se as pessoas não se disponibilizarem, Deus vai nos dar graça de fazer de algum jeito.
Contudo, quem não se disponibilizar, quem não desejar participar, vai perder a bênção que é se envolver com o trabalho de Deus, se envolver com o trabalho da casa, se envolver com o trabalho da causa, da própria casa do Senhor. Então, fica um convite, um clamor aos irmãos que se disponibilizem. Essa é a nossa igreja, tá? Essa não é a igreja do vizinho, é a nossa igreja. Então, se nós não cuidarmos dela, tá? Quem é que vai cuidar dela? Se nós não disponibilizarmos as atividades para que aconteçam, quem é que vai fazer isso? Não é o vizinho, não é a igreja vizinha, somos nós que vamos fazer isso. Lembrando que tudo aquilo que a gente faz e deixa de fazer, a gente há de prestar contas a Deus. Estou sendo duro? Estou, tá? Mas já está no momento da gente começar a se engajar aí. A gente já passou bastante tempo em casa, então já está no momento dos irmãos começarem a retomar as atividades, e eu preciso da ajuda dos irmãos, não dá para todos, um pequeno grupo só, ficar carregando o peso de todas as atividades. Então, espero que domingo que vem a gente já tenha mais gente, tá, se disponibilizando para auxiliar tanto no culto infantil quanto no culto pela manhã, para a EBD, para que as atividades possam acontecer por completo, certo? E o nosso culto também, às 19h30, às 19 horas, todo domingo à noite, nosso culto presencial também, agora também já sem limitações, está aberto para todos participarem. Convido os irmãos que estão em casa a estarem presentes aqui, tem bastante espaço. Volto a dizer, se você está frequentando shopping, está frequentando restaurante, está frequentando ambientes aí qualquer de lazer, você está usando os protocolos de segurança lá, os mesmos protocolos que você usa lá, você usa aqui. Se você está seguro lá, você está seguro aqui também, tá? Dá para todo mundo participar com segurança. A vacinação já tem avançado, acho que a maioria das pessoas da igreja já foram vacinadas, pelo menos com a primeira dose, tá? Então já está no momento da igreja se engajar, começar a participar e voltar às suas atividades, né? O tempo de ficar em casa já passou. A gente está orando, pedindo que Deus abrevie o tempo. Quando a gente começa as atividades, não adianta agora ficar também em casa orando, pedindo que Deus abrevie o tempo. O abreviar do tempo chegou. Esse é o momento de retomarmos as nossas atividades. Certo? Dito essas palavras, esses avisos, quero convidar a equipe de música para a gente cantar uma música final, uma música, um cântico apocalíptico também. A gente tem também tentado fazer dos momentos de cântico sempre esse momento apocalíptico, né, de nos lembrar. Quero convidar a igreja agora a ficar em pé para encerrarmos o culto cantando o cântico Caiam por Terra. Seja estabelecido
Senhor, nós te pedimos que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito esteja com o povo de Deus aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra, até que Tu voltes, até que Tu esteja conosco em definitivo, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos em paz aos nossos lares. Que Deus nos abençoe. Semana que vem estamos juntos mais uma vez.